Bom dia a todos, graça e paz. Como já foi falado aqui, nós estamos num dia muito especial. Um dia que nós estamos aqui para cultuar ao nosso Deus, mas também para nos lembrar que Deus desceu até nós para nos salvar. Vamos colocar de pé um tempinho só para nós lermos a palavra de Deus, que está lá em Lucas 2, de 1 a 7. Lucas 2, de 1 a 7. A palavra de Deus fala assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governante da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judeia até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Podemos sentar, vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Pai, reunidos para louvar e engrandecer o teu nome nessa manhã e também, Senhor, lembrarmos, Pai, que tu precisou descer até nós. Deus desceu até nós. O amor desceu até nós para que nos salvássemos, Pai. Nós te agradecemos por isso e te pedimos, Pai, fala conosco nessa manhã através da sua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Essa história, ela não começou aqui, não é mesmo? No começo da Bíblia, no início da história, nós temos Adão e Eva vivendo em harmonia no jardim do Éden. E neste jardim era um jardim bom, exatamente como Deus havia feito. Deus havia feito tudo muito bom. Mas naquele jardim havia uma árvore que Deus disse para que eles não comessem, porque se comessem, certamente morreriam. Era uma árvore perigosa. A ordem, aparentemente, era muito simples, né? Ela parecia muito simples. Mas naquele jardim apareceu uma serpente, uma cobra. E ela começou a contar uma história diferente daquilo que Deus havia dito para elas. E ela disse que se eles comessem da árvore, eles não iriam morrer. Muito pelo contrário, né? Na verdade, iria fazer com que eles se tornassem como Deus. E pensem vocês que ao invés de acreditarem em Deus, que havia criado, que havia feito eles, que havia feito um lindo jardim para que eles morassem e vivessem neles, e crescessem e amadurecessem. Um Deus que tinha um relacionamento íntimo com eles, que toda tarde ia lá e conversava com eles. Eles, Adão e Eva, acreditaram na cobra e comeram do fruto. E por causa disso, a bondade do jardim é tragicamente perdida. E o mal e a morte agora entram não só neles, mas em todo o mundo, em toda a criação feita por este Deus que é bom. Agora a pergunta é: por que existe ali uma cobra falante? Não é mesmo? Por que tem uma cobra falante ali no jardim? Quer dizer, isso é algo, no mínimo, muito curioso que isso tenha acontecido. E ainda mais estranho é que a Bíblia não diz o porquê e como essa cobra chegou até ali.
Ela apenas apresenta a cobra, a serpente, como uma criatura que está em rebelião contra Deus e que quer levar outras pessoas a duvidarem da bondade de Deus e fazê-los irem a um caminho de morte. E assim, o que quer que essa cobra seja, e nós sabemos o que ela é, porque em Apocalipse ele fala que ela era a antiga serpente, Satanás. Ela é a fonte que permeia o nosso mundo e nas vidas que ainda está aqui hoje. O mal. Ela é a fonte de todo o mal ali. Mas, no meio dessa desgraça toda, há uma esperança. Logo depois dessa terrível desobediência, Deus faz uma promessa realmente interessante para Adão e Eva. Ele disse que no futuro virá alguém, um filho de Eva, a semente da mulher, e esse cara, ele vai vir e vai esmagar a cabeça dessa serpente e destruir a origem do mal. No entanto, durante essa batalha, a serpente vai morder o calcanhar desse cara, e essa é uma promessa muito estranha. Não é mesmo? Para aqueles que estavam ali. Que promessa estranha. Mas também é uma promessa muito bonita, porque por trás dela há esperança. Então Adão e Eva tiveram 2 filhos, e certamente Caim é esse cara. Certamente é esse cara que vai esmagar a cabeça da serpente. Ou talvez Abel, quem sabe. Mas logo a história se desenvolve e nós percebemos que não é esse o esmagador de serpentes. Ele feriu outra pessoa e não a serpente. Este não era o filho prometido. Então aparece Sete, e este também não era. E vemos a humanidade em um momento terrivelmente corrupto, em meio a muita maldade. E aí surge Noé, um homem justo, íntegro. E logo depois do dilúvio, nós percebemos que ele e seus filhos também não são a semente prometida. Então nós chegamos em um momento chave da história, quando Deus destaca um cara chamado Abraão. E diz que através da sua família, bondade e bênção seriam espalhadas por todas as nações do mundo. Será que esta é a família que esmagaria a cobra? Os seguidores dessa família, né, ao seguirmos essa família, nós vemos que em um bisneto de Abraão, um cara chamado Judá. E ele recebe a promessa de que um rei virá de sua linhagem e que o mundo inteiro vai seguir este rei. E ele vai fazer paz e harmonia, e vai ter muita comida, muito vinho, muito leite, muitas vinhas. E isso vai ser incrível. E o primeiro rei que nós encontramos na linhagem de Judá é um cara chamado Davi. E ele é um herói. E talvez esse seja aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Mas acontece que Davi também estava infectado com o mal que o resto da humanidade estava. Ele nunca esmagaria a cabeça da serpente. Muito pelo contrário, como nós vimos na história de Davi. No entanto, Deus faz uma promessa a Davi, que este rei acabará por vir de sua linhagem. Mas conforme você avança na história, uma por uma, cada geração de filhos são piores que as outras. São um pior que o outro. Eles se entregam totalmente à cobra. Eles escolhem o mal. Eles vão atrás do dinheiro, de sexo, de poder e adoram outros deuses. E as coisas ficam tão ruins que destrói a nação de Israel. E o grande e mau império da Babilônia simplesmente os derrota. E agora não há mais reis para cumprir essa promessa.
e parece que todo o plano está perdido. Mas durante esses dias sombrios, há um grupo excêntrico de caras que são chamados profetas. E eles continuam falando sobre este rei vindouro e nos lembrando da promessa de que ele virá, que ele derrotará o mal e que ele restaurará a paz. Agora, um profeta específico, Isaías, ele nos conta mais sobre este rei que será mordido. Isaías diz que o rei prometido recebe essa ferida por causa de todo o mal da humanidade e que essa ferida o matará. Mas então, de repente, ele voltará. E Isaías diz que é porque ele sofreu esta ferida que ele agora pode se tornar uma fonte de cura para as outras pessoas, porque pelas suas feridas nós fomos sarados. E o último destes profetas que nós vemos no Antigo Testamento era chamado de Malaquias, cujo nome significa mensageiro. E ele escreve essas palavras. O último dos livros, o último dos profetas. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. E do contrário, eu virei e esmagarei a terra com maldição. E então, o Antigo Testamento acaba. E o rei, esmagador de serpentes, não aparece. E todo mundo tem falado que ele possivelmente não irá aparecer mais. E com essa palavra, maldição, as luzes se apagaram. O povo de Deus mergulhou na escuridão, já que não havia mais palavras dos profetas, ou seja, dos mensageiros de Deus. Passou um século e nada, nenhuma palavra profética, nenhuma palavra vinda de Deus. 2 séculos e nada. Foram 400 anos e não houve nem um registro de palavra profética da parte de Deus para o povo de Israel. Se nós recuarmos um pouco na história, até o ano de 538 a.C., nós temos o início do período persa, que durou aproximadamente até o ano de 330 a.C. Os persas conquistaram os babilônicos, que, por sua vez, já haviam conquistado Jerusalém. E isso acabou resultando no domínio da Pérsia sobre os judeus por aproximadamente 200 anos de história. Foi nessa época, por volta de 430, que o profeta Malaquias exerceu seu ministério, onde também estava na época de Neemias. Mas em 333 a.C. foi a vez agora das tropas persas serem derrotadas por Alexandre o Grande. Alexandre, ele tinha a ambição de unificar o mundo com a cultura grega. Mas depois de 10 anos, Alexandre morreu. E o seu império foi dividido entre os seus generais. Daí surgiram 2 dinastias, os
a Ptolomaica, que era do Egito, e a Seleucida, que era na Síria e na Macedônia. E por mais de 100 anos, essas dinastias disputaram o controle da Palestina, Israel. Enquanto os Ptolomeus estavam no controle, as práticas religiosas dos judeus, elas eram respeitadas. Porém, em 198 a.C., os Seleucidas assumiram o poder. Daí as coisas ficaram muito complicadas. E quando um tal de Antíoco Epifânio subiu ao poder, ele tentou impor uma helenização radical, cometendo grandes atrocidades. Dentro do templo, eles colocavam imagens de outros deuses e adoravam Zeus, por exemplo. Foi sacrificado um porco dentro do templo do Senhor. Um animal considerável impuro. Eles tinham o objetivo de acabar de vez com a religião judaica. E por conta disso, depois de um tempo, houve um grupo de judeus que se levantaram e se revoltaram contra este governo. E até ganharam a batalha. E por um curto período de tempo, os judeus retomaram as suas terras. Mas não demorou muito para que o Império Romano assumisse o poder e, novamente, o povo judeu estava sob o jugo de outra nação. E nesse tempo todo, Deus não se pronunciou. Não falou nada. Babilônicos, persas, gregos, ptolomeus, seleucidas, finalmente Roma. Governante após de governante. Opressor atrás de opressor. E onde estava Deus? Será que ele não está vendo tudo isso? Será que ele não estava prestando atenção? Será que ele havia virado o rosto para o seu povo? Será que ele havia fechado os olhos para a nação de Israel? Pense nos sentimentos desse povo que havia recebido tantas promessas. E agora, nenhuma palavra. Mas mal sabiam eles que Deus estava preparando um Salvador que chegaria da mesma forma. Pequeno, vulnerável e coberto de sangue. Escondido em uma noite humilde, num lugar humilde, numa noite fria e numa pequena cidade. O povo que havia se sentido pequeno, vulnerável, coberto de sangue, expulso de casa, estava agora com uma promessa de que o Deus viria dessa mesma forma. Então nós vemos o começo do Novo Testamento. E no tempo de Herodes, rei da Judéia, com a história de um sacerdote chamado Zacarias, que em certo dia estava trabalhando no templo, e tem uma visão de que um anjo anunciado que a sua esposa e ele teriam um filho. E isso é incrível, porque Zacarias e sua esposa eram velhos e nunca puderam ter filhos, nunca foram capazes de ter filhos. E com este detalhe, o autor, né, do Evangelho de Lucas está mostrando um paralelo com a história de Abraão e Sara, os grandes ancestrais de Israel. Eles também eram velhos e sem filhos, até que Deus milagrosamente deu um filho a eles, Isaque, e através do qual toda a história de Israel começou. Então o anjo disse a Zacarias para dar a seu filho o nome de João, e que ele vai cumprir uma promessa dos antigos profetas de Israel, de que alguém viria, lembre-se dessa promessa, Malaquias, viria um dia
para preparar Israel para encontrar seu Deus quando ele chegasse para governar em Jerusalém. Pois naquele momento, como eu havia dito, Jerusalém estava sendo governada pelos romanos. Eles ainda estavam oprimidos, ainda estavam sob o jugo de outro governo. E através do rei Herodes, que era, querendo ou não, para um mandado de Roma, os judeus queriam ser livres dele e governar a sua própria terra. E por isso, essa notícia causou um grande impacto para ele. Tudo iria mudar agora. Deus estava a caminho. Mas como ele iria fazer isso? E para descobrir isso, Lucas nos leva para fora de Jerusalém. Depois para uma cidadezinha em uma região afastada chamada Galileia. E lá encontramos uma jovem chamada Maria. E ela estava noiva. E então um anjo apareceu a Maria dizendo que ela teria um filho e que deveria chamá-lo de Jesus, que significa Deus salva. E ele seria um rei como Davi. E ele governaria o povo de Deus para sempre. Então, ela pergunta como isso iria acontecer porque ela ainda era virgem. E o anjo conta que o mesmo Espírito Santo que trouxe vida e luz nas trevas em Gênesis 1, é o mesmo Espírito que geraria vida em seu ventre. Deus vai se ligar agora à humanidade por meio da concepção e do nascimento do Messias. E quando o bebê estava prestes a nascer, o texto que nós lemos no começo, Maria e o seu noivo José tiveram que ir até Belém, pois houve um decreto sobre o povo, sobre novos impostos, porque todo o Império Romano e todos tiveram que se registrar na cidade e sua linhagem familiar. E havendo tantos visitantes em Jerusalém, tantos visitantes em Belém, eles não conseguiram encontrar nenhum quarto, nenhum lugar para que Maria tivesse esse bebê. O único lugar que eles conseguiram encontrar foi onde os animais dormiam. Mas já pensou que coisa maravilhosa é que Deus tenha ordenado de antemão de que o Messias nascesse em Belém, como mostra o profeta Miqueias? E que ele ordenou tudo de tal modo de que quando ele chegou o tempo do nascimento, a mãe e o pai, segundo a lei do Messias, estavam vivendo em Nazaré, e que, para cumprir a sua palavra, ele leva eles até Belém no exato momento da história. Deus colocou no coração de César Augusto que todo o povo romano deveria ser recenseado, cada um em sua própria cidade. E com isso você poderia estar pensando, mas se Deus governa o mundo de tal maneira e usa um censo do império para conduzir Maria e José até Belém, ele certamente poderia ter preparado um quarto disponível em alguma hospedaria. Por que não havia lugar para o Messias, para o rei tão aguardado? Sim, ele poderia. E Jesus poderia ter nascido em uma família rica. Deus, ele poderia ter facilitado mais. Ele poderia ter nascido em um palácio, uma família de reis. Ele poderia ter pelo menos preparado um lugar na hospedaria. Não precisava nem ser em um palácio, pelo menos um lugar mais higiênico, não é mesmo? Nós que estamos grávidos, imagine. Quem imaginaria ter um filho numa hospedaria? Onde animais comem e fazem todo tipo de coisa ali dentro.
Nunca. A hora quer me matar. Não sei como Maria estava naquele momento com José. Lembrando que não era um bebê qualquer. Era o Rei dos Reis. Era o rei que iria governar tudo. Era o rei prometido. Mas a questão não é o que Deus poderia fazer, é o que ele quis fazer. A vontade de Deus era que, embora Cristo fosse rico, por causa de mim, por causa de você, por causa do seu povo, ele se fizesse pobre. Pois vocês conhecem a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Era da vontade de Deus que as coisas fossem dessa forma. Os avisos de 100 vaga em todas as hospedarias em Belém foram por nossa causa, foram por sua causa, foram por minha causa. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor de vós. Deus se fez um de nós. Deus governa todas as coisas, até mesmo há vagas de hospedarias, por causa dos seus filhos. Deus veio ao mundo assim como seu povo estava se sentindo após tantos anos de opressão. O rei bebê, o Messias prometido, o nosso Salvador, o Deus encarnado, chegaria dessa mesma forma, pequeno, vulnerável, coberto de sangue e escondido em um estábulo humilde, em uma noite fria, em uma pequena cidade. Assim como Israel estava sem ouvir Deus neste tempo todo, nós precisamos, meus irmãos, nos lembrar de quem nós éramos sem Deus. O Natal precisa nos lembrar de quem nós éramos sem Deus, de como nós estávamos sem Deus. Assim como o povo de Israel, como você e eu estávamos. Como você estava na sua vida. Que esperança nós tínhamos. Sem Deus, nós estávamos sem esperança no mundo. Sem Jesus, por conta de nossa desobediência, nós estávamos exilados da casa de Deus. Nós estávamos escravizados pelo inimigo das nossas almas. Nós estávamos oprimidos pelos nossos próprios maus desejos. Pecado após pecado, que nos separávamos de Deus. Cada vez mais de Deus. E nos colocava sobre a ira desse Deus justo e santo. O Natal precisa nos lembrar, meus irmãos, de como nós estávamos. Sem Deus no mundo. Sem Deus, nós estávamos nos sentindo pequenos, vulneráveis, indesejados, oprimidos, assim como o povo de Israel estava. Nós não tínhamos esperança. Onde nós colocávamos a nossa esperança? Em homens que falham e nos traem? No dinheiro que um momento a gente tem e logo acaba? No amor
de outra pessoa que pode nos deixar como o mundo está, em busca de felicidade? Onde nós estávamos sem Deus? Talvez alguém tenha dito a você que você não era nada, que você não podia fazer nada. Talvez você tenha sido rejeitado desde o ventre de sua mãe. Talvez você foi uma pessoa que não foi planejado. Talvez você tenha sido descartado, excluído. Talvez você tenha se sentido rejeitado, abandonado. Talvez você tenha chegado até o fundo do poço. Não tenha encontrado saídas. Não tenha encontrado soluções para os seus problemas. Talvez você esteja afundado em dívidas e tenha decepcionado as pessoas que mais você ama. E talvez você esteja acreditando que ninguém amaria uma pessoa assim. Talvez você tenha planejado uma vida com coisas boas, com uma família boa, com filhos, mas as coisas saíram do controle e tudo desaba em sua frente. Tantas expectativas e sem nenhum futuro pela frente. Talvez você tenha sonhado com um casamento feliz, mas só encontrou dor e sofrimento. Talvez você nunca tenha se sentido amado de verdade. As nossas histórias são todas diferentes. Cada uma delas. Nós temos passados diferentes, histórias diferentes, experiências de vidas diferentes. Eu não conheço a sua história. Talvez algumas histórias de algumas pessoas estão aqui e provavelmente nenhuma daqueles que estão nos assistindo pelo YouTube ou qualquer outra meio de comunicação. Mas saiba que nós temos um Deus que passou por tudo isso. Um Deus que se compadece de nós. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, não nasceu em um palácio. Não nasceu em uma pousada. Não nasceu nem mesmo numa casa, nem em um hospital. Ele nasceu numa estrebaria. Não havia lugar para ele. Não havia lugar para Deus no mundo. Ele veio de forma humilde. Ele passou por muitos problemas. Durante sua vida, ele foi rejeitado. Ele foi maltratado, ele foi difamado, ele teve fome, ele teve sede, ele foi traído, ele foi cuspido, ele foi morto de uma forma injusta. O Natal deve nos ensinar que Deus se fez um de nós. Do jeito que nós somos, do jeito que nós nos sentimos. Ele se fez humano. O Natal deve nos lembrar que Deus se fez homem para nos salvar. O nosso Salvador pode se compadecer de nós. Mas a história do Natal não termina em Belém. A história do Messias, do Rei dos Reis, do Rei prometido, Jesus é aquele que vem cumprir as promessas antigas.
É aquele que veio cumprir a promessa feita a Adão e Eva. É aquele que veio cumprir a promessa feita a Abraão, a promessa feita a Judá, a promessa feita a Davi, a promessa feita pelos profetas. Ele é aquele que veio cumprir. Ele é a semente prometida. E ele percorre Israel anunciando que as boas notícias do Evangelho havia chegado. E ele começa a confrontar os efeitos do mal sobre as pessoas, curando-as, perdoando-as e livrando as pessoas de todo o mal e de suas maldades. Mas muitas pessoas agora estão acreditando que este é de fato o rei prometido. Ele é de fato a semente da mulher. Ele é de fato aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Mas ele não agia como um rei. Ele não se vestia como um rei terreno. Ele não andava com pessoas da classe alta, como os reis andam. Ele não tinha um palácio como os reis. Ele não tinha servos como os reis. Ele não falava como um rei. E por causa disso, um determinado grupo de pessoas começou a chamar a atenção dessas pessoas. Pessoas que, por conta disso, acreditavam que ele não era o rei prometido. Então eles mesmos os entregaram para as autoridades. E Jesus foi julgado. E apesar de não ter encontrado culpa alguma nele, ele foi crucificado e morreu. E novamente todos pensavam que este não era aquele que havia sido prometido. Pois parece que a serpente venceu, não é mesmo? E essa história realmente seria uma tragédia, exceto pelo que acontece a seguir. Jesus se levanta da sepultura. Ele ressuscitou. A morte não podia deter aquele que nunca pecou. Então Cristo esmaga a cabeça da serpente. Ele triunfa sobre o pecado, ele triunfa sobre a morte, ele triunfa sobre Satanás. Ele ressurgiu, ele ressuscitou. E assim como muitos se alegraram com a chegada do Messias, pois criam nas promessas de Deus anunciadas em inúmeras profecias, assim como muitos, apesar de tanto sofrimento, apesar de tanta opressão, apesar de tanta maldade naquele tempo, eles continuaram aguardando, continuaram crendo pacientemente que Deus viria, pois Deus é fiel e cumpriria a promessa feita. Que assim como este povo aguardou, que nós possamos nos aguardar também. Que nós possamos aguardar como igreja, como discípulos de Jesus. Que possamos aguardar com corações fiéis, com corações obedientes, até que Ele cumpra a sua promessa de que Ele voltará. Mas agora não virá como um bebê, frágil, indefeso, mas virá como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores em glória e juízo. E estamos aguardando o glorioso dia que novamente e definitivamente Deus estará conosco, assim como Apocalipse 21, de 1 a 5 nos mostra. E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia:
Eis que o tabernáculo de Deus com os seres humanos, Deus habitará com eles. E eles serão povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles, e ele será o Deus dele. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não mais existirá morte. Já não haverá luto. Já não haverá pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Que dia glorioso! Eis a nossa esperança. Eis a maravilhosa promessa que Deus deixou. Deus virá novamente. E de alguma forma, definitivamente. O Deus conosco, que uma vez veio, voltará novamente. O Natal nos lembra que um dia Deus cumpriu as suas promessas feitas ao seu povo e se fez um de nós. E nos aponta para uma promessa futura de que, de fato, Ele virá novamente e de forma definitivamente estará conosco. E nós seremos o seu povo e Ele será o nosso Deus. E nesse dia, Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não existirá mais morte. Não existirá mais luto. Não existirá mais pranto, nem dor. Que possamos aguardar esse dia glorioso com os nossos corações fiéis e que a cada dia nós possamos falar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor. Nós só temos a te agradecer nesse dia, Pai. Porque o Senhor é um Deus fiel que cumpre as suas promessas, Pai. O Senhor cumpriu a promessa feita a Adão e Eva, feita a Abraão, Pai, feita a Judá, feita a Davi, feita aos seus profetas, feita ao seu povo, Pai. E numa noite escura, Pai, a luz do mundo chegou até nós. A esperança chegou para um povo oprimido, Pai. E nós te agradecemos por isso, porque por isso nós temos esperança no mundo, Deus. Nós podemos ter paz em meio ao caos onde nós estamos, Pai, porque a nossa esperança não está nesse mundo, Pai. A nossa esperança está naquele que voltará novamente e nos tirará deste mundo em caos. Nossa esperança está naquela promessa de que Deus virá novamente e habitará conosco. E nós seremos o seu povo e tu serás o nosso Deus. E não haverá, Pai, mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Pois tu, a vida estará conosco, Pai. A nossa luz estará conosco. Nós te pedimos só uma coisa, Deus. Que nós possamos estar com nossos corações fiéis e obedientes quando tu voltares. Que tu possas encontrar a tua igreja, Senhor, de joelhos, obedientes, Pai, aguardando a promessa que se cumprirá, pois tu és um Deus fiel.
É no nome de Jesus, aquele que veio e aquele que voltará novamente, que nós oramos. Amém.